Olá, tudo bem? Hoje nós vamos continuar o nosso assunto sobre funções vetoriais, né? E a gente vai falar sobre a questão do comprimento, né? Como é que a gente calcula o comprimento assim, de uma função, né? No espaço, né? E também nós vamos trabalhar com a questão da função comprimento, tá? Que é uma coisa que é interessante, porque daí a gente pode assim, calcular o comprimento, né? De um gráfico até um determinado tempo, né? Isso é interessante porque a gente não precisa ficar, quando a gente pensa no espaço, a gente pensa numa coisa assim grandiosa e de repente não é o nosso interesse, né? Nós nos interessamos somente por um intervalo de tempo, e isso é uma coisa que, na minha opinião, eu acho interessante, até porque as ideias assim de repente, como eu falei aqui já anteriormente, de trabalhar com questões de construções de pistas de carrinho, para jogos. Então de repente você não precisa olhar toda a curva, mas você precisa olhar um pedaço dela para que aquele movimento fique interessante, tá, beleza? Então, sabendo o comprimento, isso ajuda bastante, tá? Então vamos falar da parte teórica e depois nós vamos falar dos exercícios, dos exemplos, e a gente agora estamos trabalhando com uma perspectiva mais de usar o GeoGebra para resolver os exercícios, tá bom? Um ou outro a gente vai trabalhar no quadro, mas a maioria assim a gente vai trabalhar usando o GeoGebra, tá? E mesma coisa, se a aula ficar muito grande, nós dividiríamos em duas para não demorar tanto para subir para o YouTube, beleza? Então vamos começar a falar de função do comprimento de curvas, tá? Então, continuando nosso assunto sobre funções vetoriais, vamos falar sobre comprimento de arco, tá legal? Então, a gente já viu anteriormente que o comprimento de uma curva plana é dado por essa fórmula aqui, né? Então que o comprimento é dado da integral de A até B da raiz quadrada de f' de t ao quadrado mais g' de t ao quadrado, ou seja, uma função paramétrica, né? A gente trabalhou com a derivada da função f ao quadrado mais a derivada da função t ao quadrado, que seria a mesma coisa que a integral de A até B de dx. Por quê? Porque esse é a coordenada x e essa é a coordenada y, tá? Então, dx dt ao quadrado mais dy dt ao quadrado, tá? Agora, quando a gente fala curva no espaço, é definido da mesma maneira, só que a gente vai considerar uma curva com a seguinte equação, né? Ou seja, a curva vetorial seria o vetor de r de t, que é composto pelas coordenadas f de t, g de t e h de t, tá? E daí, então a questão é a seguinte, ó. Se a curva é percorrida exatamente uma vez, à medida que t cresce a partir do ponto A para o ponto B, então temos a seguinte situação, tá? Então, o que acontece? A curva, para a gente calcular o comprimento, nós precisamos saber que ela percorre somente uma vez e t cresce a partir do ponto A para o ponto B, ou seja, a partir do momento que nós escolhemos os pontos A e o ponto B, t vai ter que crescer, tá? Então vai ser o quê? A integral vai ser de A até B, de f' de t ao quadrado mais g' de t ao quadrado mais h' de t ao quadrado dt. Percebam que é a mesma característica da função da curva plana, tá? Com as mesmas características, né? dx dt ao quadrado, dy dt ao quadrado, dz dt ao quadrado. O surgimento do z por conta nós estamos trabalhando no espaço, tá? E agora vamos pensar o seguinte, ó, podemos escrever o comprimento de arco de uma forma mais compacta. Por quê? Olha lá, isso aqui representa o quê? Representa um módulo de r' de t, né? Se a gente colocar um módulo de r' de t, nós vamos ter isso aqui, ó. Então, ó, nós temos o seguinte, que o comprimento de A até é a integral de A até B do módulo de r' de t dt. Esse cara aqui é o mesmo que nós temos aqui, ó. Essa é a fórmula para calcular o módulo, tá? Então, a gente pode reescrever a fórmula dessa forma, tá? Agora, se nós considerarmos que a curva C seja uma curva dada pela função vetorial, ou seja, R de t, F de t, vetor I, mais G de t, vezes vetor J, mais H de t, vetor K, com t variando entre A e B, onde R' é contínua e C é percorrida exatamente uma vez à medida que t aumenta de A para B, ou seja, são as mesmas características que nós tínhamos anteriormente, tá? Então agora nós vamos com isso, né, vamos voltar lá, agora com isso, assim, se nós considerarmos essa condição aqui, que são as mesmas que nós falamos anteriormente, percorre uma vez
e a curva C é dada por essa função aqui, percorrida uma vez. Conforme t aumenta de A para B, nós podemos ter agora a definição da função comprimento de arco, S, né? Ou seja, S de t vai ser o que? A integral de A até B do módulo de R' de U du, tá? Então a gente só está mudando aqui para R' de U du, por quê? Porque daí fica mais fácil, nós estamos trabalhando com a função comprimento, tá? Então vai ficar a integral de A até B da raiz quadrada de dx du ao quadrado, dy du ao quadrado, mais dz du ao quadrado du, tá? Onde S de t é o comprimento, da comprimento C, entre R de A e R de T. Então aqui essa aqui é a vantagem, porque eu consigo definir a função, ou seja, no intervalo de tempo que eu quero, tá? Se derivarmos ambos os lados da equação, né, ou seja, se nós derivarmos esse daqui com esse daqui, nós vamos chegar que ds de t é igual a R' de t, ou seja, esse cara que é derivada de s em relação a t é o módulo do R' de t, tá legal? Em alguns casos é útil parametrizar uma curva em relação ao comprimento de arco, tá? Dessa forma, a curva não depende do sistema de coordenadas utilizados. E isso é uma coisa que a gente já vem dizendo já desde que nós falamos das funções paramétricas, né? Ele depende de um t, e esse t é um elemento, digamos assim, vou colocar entre aspas, externo ao sistema de coordenadas. Ou seja, conforme t vai variando, os meus pontos vão mudando na curva, e isso faz com que a curva não dependa do sistema de coordenadas, tá? E agora aqui, essa é a grande sacada para nós entendermos o S de t lá. Se uma curva R de t já está em termos de um parâmetro t, e S de t é a função comprimento de t, podemos escrever t como sendo uma função do tipo t igual a t de S, tá? Então, isso aqui é a grande sacada. Nós temos a função t, e nós estamos mudando para uma variável S, e daí nisso a gente consegue parametrizar a curva, e isso faz com que não dependa do sistema de coordenadas, tá? Vamos dar alguns exemplos para a gente entender melhor essa questão aí, tá? Então, eu vou dar esses dois exemplos para a gente trabalhar, né? Então, vamos primeiro calcular o comprimento do arco da hélice circular da equação R de t, cosseno de t mais seno de t é IJT, né? Do ponto 1,00 até o ponto 1,02π, tá? E nós vamos reparametrizar a hélice, que é a mesma, utilizando o comprimento de arco medido de 1,00 na direção do crescimento de t, beleza? Então, esses dois exemplos aí, vamos trabalhar com essas questões ali que a gente já viu nessas duas situações, tá legal? Bem, então vamos lá, vamos fazer essa curva aí, ó. Então, vamos lá. Curva, vou pegar aqui a 3D, né? Então vai ficar cosseno de t, seno de t, t variável é t, de 0 a 2π. Tá? Então tá aí a minha curva, a minha hélice, né, variando de 0 a 2π, que é t variando de 0 a 6,28, tá? Então o que eu preciso? Preciso calcular o comprimento dessa função aí, tá? Então para calcular o comprimento é o que? É a integral de A até B, ou seja, vai ser a integral de 0 a 2π do módulo desse cara aqui. Então vamos calcular as derivadas de cada um desses termos aqui e vamos ver o que vai acontecer, tá? Então, derivada do cosseno de t, né? Da menos seno de t. Derivada do seno de t e derivada de t, tudo bem? Então olha lá, aconteceu esses caras aqui, ó, beleza? Agora eu vou colocar eles dentro da raiz e elevar ao quadrado cada um deles, tá? Então eu só não vou mostrar isso aqui, vou só apagar essa parte aqui e vamos colocar ali, ó. Então vai ficar a raiz quadrada de quem? De f de t ao quadrado mais
g de t ao quadrado mais h de t ao quadrado. Tudo bem? Olha lá o que ele me fornece aqui, os valores geométricos, tá? Mas vamos pensar quem que seria esse valor algébrico aqui, ó. Então olha lá, menos seno de t ao quadrado seria seno de t ao quadrado, cosseno ao quadrado seria cosseno ao quadrado. Então aqui desses dois eu tenho a relação fundamental, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1 mais 1, 2. Portanto aqui, ó, esse valor aqui, ó, é o meu valor raiz de 2. Tudo bem? Ó, essa aqui, ó, é 1, alguma coisa, então esse aqui é o meu valor raiz de 2, tá certo? E agora eu vou aplicar na minha integral. Na minha integral variando de 0 a 2π, né? Então vai ficar o que agora? A integral, né? Função. A função vai ser qual? Vai ser, eu vou colocar p de t, valor inicial 0, valor final 2 vezes π. Olha lá, e ele dá esse valor aqui de 8,89, tá? Que seria mais ou menos, eu só vou confirmar aqui, só um momentinho, que seria mais ou menos esse valor aqui, ó, 2 vezes raiz de 2 vezes π, tá certo? Então, esse é o valor aqui, 8,89. Se a gente fizesse isso olhando para as questões de cálculo, assim, fazendo no braço, por assim dizer, a gente chegaria no resultado 2 raiz de 2 vezes π, beleza? Então esse foi o primeiro exemplo. O segundo exemplo eu vou fazer no quadro, porque eu acho que é mais interessante, tá bom? Então, o segundo exemplo fala de reparametrização da hélice, certo? Então nós temos a nossa hélice como sendo quem? R de t igual a cosseno de ti mais seno de tj mais t vezes k, tá? E do exemplo anterior, ou seja, nós estamos fazendo a parametrização em relação a t, agora nós vamos reparametrizar em relação a s, tá? Nós sabemos já que o módulo de r' de t é igual a raiz de 2, do exemplo anterior, tá? E esse r' de t é o que? É a derivada de s em relação a t. Portanto, a derivada de s em relação a t é a raiz de 2. Então, agora o que nós vamos fazer? Nós precisamos calcular o s, então nós vamos integrar. Integrar até quanto? De 0 a t. Então, s vai ser igual a s de t, que vai ser a integral de 0 até t da raiz de 2 dt. Tá? Fazendo essa operação aqui, a integral vai ser raiz de 2t. Tudo bem? Bem, então nós sabemos que s igual a raiz de 2t. Portanto, isolando t vai ser igual a s sobre raiz de 2. Tá legal? Então, se nós voltarmos aqui agora no lugar de t substituir por s raiz de 2, nós vamos ter que vetor r de s vai ser igual a quem? Ao cosseno de s raiz de 2 i mais seno s raiz de 2 j mais
S raiz de 2. E essa seria uma reparametrização que nós precisaríamos. Tá? Então, reparametrizar é o que é? Reescrever a função, em vez de depender de t, vai depender da função s. Beleza? Bem, mais uma vez, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilhe com os colegas, né, da universidade e de outras universidades, né, que estão estudando sobre esse assunto. Até porque não é um assunto fácil, né, e nesse momento de pandemia, acho que quanto mais opções os estudantes terem para poder ter base para entender o conteúdo, é interessante, tá? Bem, compartilhem, né, porque como eu sempre digo aqui nesse canal, né, o conhecimento é algo que deve ser compartilhado, tá bom? Um forte abraço para vocês, se cuidem e até a próxima.